E minha missão aqui hoje é evitar que seus filhos passem por um processo de inventário, é evitar que eles empobreçam por causa de um processo de inventário, porque a maioria das pessoas não sabem que um processo de inventário dilapida o patrimônio da família delas. Bom, nós vamos aprender aqui hoje. Eu quero contar para vocês como que evita um processo de inventário, que sistema que é esse que eu quero apresentar para vocês, quanto ele custa, como ele funciona. Eu quero te explicar que esse sistema ele estava disponível antes só para bilionário. Mas por que só para os bilionários? Porque eram eles que tinham dinheiro para pagar as grandes bancas de advocacia para dar essa solução sofisticada para o problema deles. Mas agora eu quero dizer que graças à internet você tem acesso a essa informação. Mas assim, antes eu quero me certificar de que essa palestra é para você, eu valorizo o seu tempo, eu não quero que você fique aqui comigo se essa palestra não for para você. Então eu vou fazer umas perguntinhas, você responde aí para mim. A primeira pergunta é: você tem filho? Ou você tem alguém que você queira privilegiar com seu patrimônio? Certo? Responde aí para mim. Outra coisa, você tem algum patrimônio? Não importa se é um patrimônio grande ou um patrimônio pequeno, não importa se é só a casa que você mora. Você tem um patrimônio? Responde aí. Outra coisa que eu quero perguntar. Você deu duro para construir esse patrimônio? Você trabalhou mais do que você devia para construir esse patrimônio? Porque muitas vezes a gente trabalha mais do que precisa, só para ter algo de sobra, para deixar para os nossos filhos, para que eles tenham uma vida mais leve, para que eles não passem a dureza muitas vezes que nós passamos, certo? Você lutou para construir esse patrimônio? Responde aí para mim. Sim, eu lutei, eu dei duro, certo? Outra coisa que eu quero perguntar. Não te dá um nó na garganta de pensar que uma grande parte desse patrimônio vai ficar com o Estado? Responde aí para mim. Responde na sua cabeça, responde no chat, certo? Então eu quero dizer que se você respondeu sim para pelo menos 3 dessas perguntas, essa palestra é para você. Você tem que estar aqui comigo. Essa palestra, ela é imprescindível na sua vida. E hoje nós vamos abrir aquela caixa preta do inventário que nós conversamos lá na semana passada. Vocês lembram? O que tinha naquela caixa preta? Nós vamos ver aqui. Quem ganha com o processo de inventário? É muita gente que ganha, pessoal. E nós vamos ver também que a solução não é só vender um dos bens para pagar o processo de inventário. Quem fala isso é porque não lutou, porque não estava lá quando aquele bem foi adquirido. Quem fala isso é porque nunca teve que trabalhar para adquirir alguma coisa. Então, assim, não é só vender um dos bens. Nós vamos ver aqui também como que os bilionários fazem para evitar um processo de inventário. E ainda quanto ele custa. Então vamos lá, vamos começar. Ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social se você não souber do que eu tenho para te mostrar aqui hoje. Para ilustrar isso para vocês, eu quero contar uma história para vocês. Essa história é do Júlio, da Rosana e do Rafael. Essa família, eles tinham um filho, o nome dele é Rafael, e eles adquiriram um bem há 20 anos atrás. Esse bem, num segundo momento, Júlio e Rosana, eles faleceram, certo? E o Rafael, ele teve que fazer um inventário desses bens. Esse bem era o único bem da família deles. E eu quero dizer para vocês, eu quero passar agora para você os valores desses inventários. Nós vamos ver o número desse inventário e vamos considerar um imóvel que foi adquirido há 20 anos atrás. Esse imóvel, ele foi comprado por 250 mil reais. Nesses 20 anos, ele valorizou. Hoje, ele vale 1.150.000 reais. Então, se nós formos fazer um inventário desses bens, o que nós vamos gastar? Imposto. Bom, lá no estado do Rio de Janeiro, né, que é onde o imóvel estava localizado, o imposto foi de 7%. Aqui no estado do Paraná, esse imposto é 4%. Mas vamos considerar o 7% que é da localização do imóvel. Então, só de imposto, essa família vai pagar R$ 80.500.
Honorários advocatícios varia de 7% a 10%, mas vamos colocar 7%, mais R$ 80.500. Cartório, R$ 5.000. Certidões, R$ 3.000. Registro de imóveis, R$ 7.000. Então, vamos ver agora qual que é o total dessa conta. Pessoal, o total dessa conta é R$ 176.000, ou seja, já é 15% do patrimônio. Agora eu te pergunto, esse valor, ele vai sair do bolso dos pais do Rafael, que já faleceram, ou esse valor, ele vai ter que sair do bolso do Rafael? Sim, ele vai ter que sair do bolso do Rafael. O dia que os pais dele falecerem, ele vai ter que ter esse valor no bolso para pagar as despesas de um processo de inventário. Mas veja bem, essa não é a realidade econômica dessa família. A capacidade econômica dessa família é de alguém que comprou um imóvel de R$ 250.000 e não um imóvel de R$ 1 milhão, certo? Então eu pergunto, o Rafael, ele vai ter esse dinheiro no bolso para pagar esse valor? Não, pessoal, ele não vai ter esse valor. A maioria das famílias não tem. Então, qual que é a solução para isso? A solução vai ser vender o imóvel. Mas veja bem, esse imóvel ele vai ser vendido para um investidor. Por que ele vai ser vendido por um investidor? Porque ele é objeto de um processo de inventário. A pessoa vai pagar e não vai poder pegar a chave do imóvel. Ele vai ter que esperar o processo de inventário acabar, certo? Então, assim, ele vai comprar esse bem com um deságio de 20%. Ele não vai pagar o valor que esse bem vale. Então, se o imóvel valia R$ 1.150.000, ele vai comprar, ele vai ser vendido por R$ 920.000. E não é só isso. Quando o Rafael vender esse bem, ele vai ter um ganho de capital. E sobre esse ganho de capital incide um imposto de renda de 15%. Então, agora, vamos retomar as contas. Além de todos aqueles gastos com o inventário, ainda existe um ganho de capital de R$ 100.500. Olha o total dos gastos aqui, até aqui, R$ 276.500. Certo? E não é só isso. Tem um porém, veja bem aqui. O valor do bem, o bem ele não foi vendido pelo valor que ele valia. Ele teve aquele deságio de 20%, então ele foi vendido por R$ 920.000. Menos os gastos que nós calculamos até agora, sabe o valor que vai para o bolso do Rafael? R$ 643.500. De 1 milhão, ele vai receber 600 mil. A perda patrimonial foi de mais de R$ 500.000. Mais de 40% do patrimônio da família. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que a regra aqui no Brasil é a seguinte: quem tem filhos e bens, quando morrem os filhos, precisam fazer um inventário. Mas essa regra é muito dolorosa. As pessoas não têm ideia de quanto custa um processo de inventário. E não tem como eu sair falando para vocês o que os bilionários fazem se as pessoas não têm ideia do problema. Então, minha principal missão aqui hoje é apresentar esse problema para vocês. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. E qual que é essa boa notícia? A boa notícia é que tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Tem como evitar o inventário? E como fazer isso? Tem como evitar o inventário, pessoal. E a gente faz isso realizando uma mudança de paradigma. Por que uma mudança de paradigma? Essa é uma questão cultural. Porque nós herdamos a cultura lá dos portugueses, que nós temos que adquirir bens para nós, para a pessoa física. Só que tem um porém. Lá em Portugal, tudo bem ser assim, porque lá eles não têm o peso da herança que nós temos aqui. Lá, os bens são passados de pai para filho. A transmissão de bens é hereditária. Eles não têm o peso de um inventário que nós temos que passar. Então, assim, nós importamos a cultura de Portugal, mas nós não importamos a lei de Portugal. Então, o que nos resta? Já que a nossa lei não vai mudar, nós temos que mudar a forma de pensar. Nós temos que internalizar que
Quem não tem vida eterna não tem que ter bens, certo? E como faz isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. Como uma empresa que não faz nada? Então aqui nós temos, sim, gente, é uma empresa que ela não tem nenhuma atividade econômica. E a lei, ela permite que nós constituamos uma empresa que não faz nada. É uma lei que não é uma empresa que não exerce atividade econômica. Então, você pode me perguntar: "Ah, eu posso pegar aquela minha empresa que já existe, que está inativa, que exercia uma atividade econômica e para usar, para colocar meus bens nela?" Não, você não pode. Sabe por quê? Porque toda atividade econômica, ela é de risco. E o que nós estamos falando aqui é muito sério. Nós não podemos pegar um patrimônio que você lutou a vida inteira para construir, que você se esforçou. Nós não podemos pegar o patrimônio de uma vida e colocar ele em risco dentro de uma empresa que corra risco. Então, nós temos que constituir uma nova empresa. E uma empresa que não faz nada. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos pegar essa empresa e colocar dentro de um cofre. Esse cofre, o que é? Essa empresa que não faz nada, certo? É isso que nós vamos fazer. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte. Aqui, o que nós temos agora é um cofre que é dono do imóvel, certo? Só que tem um porém. Você, o titular, o antigo titular do patrimônio, é o dono do cofre. Então, nós temos um cofre, uma empresa que é dona do patrimônio, mais um ser humano que é dono do cofre, que tem as chaves desse cofre. E tem uma outra coisa: esse ser humano, essa pessoa, vai pegar a chave desse cofre, que tem os seus bens dentro, e vai transmitir para os seus herdeiros. Mas veja bem, essa transmissão ela é só no papel. Ela não tem, na prática, eficácia nenhuma imediatamente. Porque os seus herdeiros, eles não vão ter nem poder nenhum sobre aqueles bens. Quem continua com todos os poderes sobre aqueles bens é você. Você pode vender, você pode alugar, você pode doar, você pode desfazer tudo se você quiser. O poder é todo seu. Então, esse sistema, ele cria uma barreira que impede que os seus filhos tenham acesso a esse patrimônio enquanto você está vivo. Então, os poderes continuam sendo seu. E o que acontece? O dia que você não estiver mais aqui, essa chave, a chave do cofre, ela passa automaticamente para os seus filhos, para a posse efetiva dos seus filhos, certo? Sem precisar de inventário, sem precisar de advogado, sem precisar de cartório, não precisa de nada, é uma transmissão automática. É por isso que nós chamamos esse sistema de sistema de gatilhos. Por que um sistema de gatilho? Porque é um sistema que fica armado. Com o falecimento do autor da herança, ele dispara e tudo se resolve. Os filhos pegam a chave do cofre e está tudo certo, não precisa de mais nada, certo? E assim, você pode me perguntar, tá, mas esse sistema não tem custo? Como é que funciona? Gente, claro que tem custo, mas esse custo, ele é infinitamente menor que o custo de um processo de inventário. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Ó, primeiro, esse sistema, ele tem uma economia tributária absurda. Vocês querem ver? Eu vou mostrar aqui. Veja bem, vocês lembram lá do processo de inventário? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vocês lembram lá do processo de inventário que o total dos gastos deu R$ 276.500. Agora eu quero comparar o processo de inventário com esse sistema que eu estou apresentando para vocês. Nesse sistema, o imposto ele cai para 4%. E a base de cálculo do imposto também cai. Claro, por que a base de cálculo desse imposto cai? Pelo seguinte, porque essa alíquota ela vai incidir sobre o valor que o bem foi declarado na declaração de imposto de renda. Ele vai incidir sobre o valor que a família pagou no bem. Então, ele não vai incidir sobre o valor de mercado desses bens. Então, veja que é 4% sobre R$ 250 mil. O imposto cai de R$ 80.500 para R$ 10 mil. Gente, é uma diferença absurda. Honorários advocatícios. Os honorários advocatícios não vão incidir
sobre a totalidade do seu patrimônio. Vai ser um valor acordado. Nesse caso, ficaria em torno de R$ 25 mil no lugar de R$ 80.500. Cartório, zero, não tem cartório. Certidões, zero, não tem certidões. Registro de imóveis vai ter um pouquinho, mas é um valor bem menor. Veja, como a base de cálculo para tudo vai ser o R$ 250 mil, aqui o registro de imóveis também vai cair para R$ 3 mil. Ganho de capital, zero. Então, agora nós vamos ver o total com esse novo sistema, R$ 38 mil. Pensa, a diferença de R$ 276 mil para R$ 38 mil. Pessoal, é uma diferença muito grande. É uma diferença de R$ 238.500. É uma economia de 86%. Mas eu quero dizer para vocês que não se trata só de números. E tem uma diferença que eu considero muito importante, que eu vou mostrar aqui para vocês. A principal diferença é que a perda patrimonial, ela é zero. Por que a perda patrimonial é zero? Porque esse sistema cabe no seu bolso, ainda que seja de forma parcelada. Você não vai precisar vender um bem, um imóvel, para pagar esse sistema. Ele cabe perfeitamente no bolso de uma família de classe média. Agora, mas que sistema é esse? Certo? É uma mágica, é um esquema, é uma tese. Agora eu vou apresentar esse sistema para vocês. Esse sistema, pessoal, se chama holding familiar. Mas o que é uma holding familiar? Ela é uma empresa? Não, ela não é uma empresa. Ela é um sistema. Ela é um sistema que pode ser composto por uma empresa, duas, três empresas. Vai depender da particularidade do patrimônio da sua família. Então, o que eu estou aqui para te dizer hoje é: esse sistema é para você, esse sistema cabe no seu bolso. Esse sistema antes era só para bilionários, mas agora ele é para você. E outra, esse sistema, ele não é um jeitinho, ele não é escondidinho. Esse sistema, ele é feito tudo através de documento público, com conhecimento da Receita Federal. Ou seja, é uma coisa muito séria, não é uma tese. Tá tudo dentro da lei, certo? E se você tem alguma dúvida se esse sistema é lícito, se esse sistema é viável, eu vou mostrar aqui para você algumas pessoas que já adotaram esse sistema. Vamos lá. Norberto Odebrecht, da construtora Norberto Odebrecht, ele tinha uma fortuna de 14 bilhões de reais. Se ele tivesse feito o inventário, ele ia pagar para o Estado 1,120 bilhões de reais. Mas não, ele não pagou porque ele tinha uma holding familiar. Antônio Hermílio de Moraes, Grupo Votorantim. Ele tinha uma fortuna de 15,5 bilhões de reais. Se ele tivesse que ter feito um inventário, ele teria pago para o Estado 1,240 bilhões de reais, mas ele não pagou esse valor, porque ele tinha uma holding familiar. Outra pessoa, Roberto Marinho, do Grupo Globo. Ele tinha uma fortuna de 30 bilhões de reais. Se tivesse feito um inventário, ele teria pago 2,4 bilhões, que ele não pagou, porque ele tinha uma holding familiar. E assim, todas essas pessoas que estão aqui hoje, agora, pessoal, elas faleceram. Vocês estão vendo aí, elas faleceram e não fizeram inventário. Por quê? Porque elas tinham uma holding familiar. O que eu quero falar para vocês agora é que minha missão aqui era trazer essa informação para vocês. Trazer informação para que vocês conheçam o problema, conheçam a solução. E nesse instante, depois que vocês têm essa informação, surgem 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é o grupo dos ignorantes, mas ignorantes no sentido que ignoram essa informação. E vocês não pertencem mais a esse grupo, agora vocês não ignoram mais a informação. E essas pessoas, elas vão ser muito lesadas ainda. Por que elas vão ser lesadas? Porque elas vão passar por um processo de inventário, ou elas vão achar que a solução para o problema delas é fazer uma doação em vida. Pessoal, doação não é a solução. E vocês sabem por que doação não é a solução? Porque, pensa bem, a doação, ela tem o mesmo custo do inventário.
ela não tem direito de arrependimento, como tem a holding. A holding, se você quiser desfazer tudo, você desfaz na mesma hora. A doação, não. Outra coisa, se você quiser vender um bem, você vai precisar de autorização dos seus filhos. E pior, você vai precisar de autorização do cônjuge dos seus filhos. Então, assim, doação não é uma boa opção. Tem gente que vai fazer testamento. Testamento também não é uma boa opção. Testamento é um instrumento mais arcaico que existe, que não evita briga, não evita poder judiciário. E tem pessoas que falam ainda que vão fazer um seguro de vida para pagar o processo de inventário pessoal. Quando a gente faz um seguro de vida, a gente quer beneficiar as pessoas que nós amamos. Nós queremos que as pessoas usufruam desse dinheiro. Nós não queremos fazer um seguro de vida para que esse dinheiro vá tudo para o Estado. Então, isso não faz o menor sentido, certo? Então, essas são as pessoas que pertencem ao primeiro grupo. E existem as pessoas que pertencem ao segundo grupo. E qual que é esse segundo grupo? Esse segundo grupo é o grupo dos procrastinadores. Esse grupo eu considero pior que o primeiro grupo, porque ele sabe da informação e não tem ação. Então, eu quero impedir agora que vocês caiam nesse grupo. A informação que eu vou passar para vocês agora é muito importante para que vocês não caiam no grupo dos procrastinadores. E a informação que eu tenho para passar para vocês é o seguinte: o que fazer diante do risco do imposto sobre a herança aumentar? Pessoal, risco, ele está arriscado aí, não é à toa, porque não existe mais risco. É certeza que o imposto da herança vai aumentar. E eu vou mostrar agora aqui para vocês. Existe uma proposta do CONFAS que quer mudar a alíquota máxima do imposto sobre a herança de 8% para 20%. Então, o que é o CONFAS? O CONFAS ele é um órgão composto pelos secretários da Fazenda de todos os estados da federação. E veja bem, 27 estados assinaram essa proposta. Então, assim, tá muito fácil de ser aprovado e eu vou mostrar isso para vocês. Como que funciona? A alíquota máxima do imposto sobre a herança, ele é regulamentado por um projeto de resolução do Senado Federal. E a resolução do Senado Federal, ela não é igual a lei, que tem que ir para a Câmara, tem que ser aprovado na Câmara, tem que ser sancionado. Não, votou, aprovou, no outro dia está em vigor. E nós temos que lembrar ainda que quem que os senadores representam? Eles representam os estados. Então, eles estão muito próximos do governo. E assim, essa votação, ela é por maioria simples. O que isso significa? Que dos 81 senadores precisam 41 presentes e 21 que votem a favor. Pessoal, então tá muito fácil, porque vocês lembram que 27 estados já assinaram o projeto do CONFAS? Isso está muito fácil de ser aprovado e eu tenho alguns argumentos aqui. O primeiro argumento é o seguinte: o Brasil, ele é o país que menos tributa a herança no mundo. E eu vou mostrar aqui para vocês. Na França, a tributação sobre a herança é de 60%. No Japão, 55%. Alemanha, 50%. Suíça, 50%. Inglaterra, 40%. Estados Unidos, 40%. Chile, 25%. E Brasil, 8%. Então, vocês acham que vai haver algum empecilho para esse imposto aumentar, comparado a esses outros países? E existe um segundo argumento. Tem gente que diz que não tem problema aumentar, porque o imposto sobre a herança é um tributo que penaliza só os mais ricos. Gente, isso não é verdade. Isso é uma mentira. O tributo sobre a herança, ele penaliza a classe média, porque os mais ricos, eles possuem holding. Então, isso vai penalizar você, eu, a nossa família. Não são os mais ricos que sofrem com isso. Agora, eu te pergunto, quando isso deve acontecer? Eu não sei. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu só sei que vai acontecer, certo? E agora, eu vou voltar aqui para mim, porque eu quero conversar com vocês, porque nesse momento surge um terceiro grupo que eu quero conversar com vocês. Esse terceiro grupo
é o grupo dos resolvedores. Esse é o grupo que vai fazer de hoje para amanhã a sua holding familiar, porque esse tributo vai aumentar. Por isso, eu vou explicar como que esse trabalho com holding familiar funciona. Esse trabalho, ele funciona em etapas. Primeiro, a primeira etapa desse processo é fazer uma sessão de viabilidade. Essa sessão de viabilidade, ela não é para te passar informações sobre holding familiar, porque isso você já está fazendo aqui. Você já sabe tudo que você precisa sobre holding familiar. Essa sessão de viabilidade é o seu momento. É o momento de você falar sobre a estrutura da sua família, sobre a estrutura do seu patrimônio. É o momento de você falar sobre suas dores. É o momento de você ser ouvido. Na verdade, a sessão de viabilidade ela é a parte mais importante da holding, porque é aí que a holding começa a ser desenhada, a ser projetada. Num segundo momento, é feito um croquis estrutural. O que é esse croquis estrutural? No croquis estrutural, você vai ver como que a sua holding vai funcionar na prática, com todos os gastos, os custos exatos que você vai ter com aquela holding. Num terceiro momento, só num terceiro momento que essa holding vai ser executada. Pessoal, eu espero que eu tenha agregado alguma coisa na vida de vocês, eu espero que eu tenha transformado de alguma forma a vida de vocês, eu espero que eu tenha melhorado ela, porque essa é a minha missão aqui, esse é meu objetivo aqui. Eu estou muito feliz que vocês tenham essa informação agora. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu realmente estou muito feliz. E coloquem aí suas dúvidas. Certo, gente? Boa noite para vocês. Um grande abraço. Tenham uma excelente noite. Tchau, tchau, pessoal.